escrevi teu nome tantas vezes que o papel cansou de esperar. Algumas palavras não sobrevivem quando a gente tenta explicar. Dobrei cartas, rasguei silêncios, guardei tudo na gaveta do tempo. Cada frase que não foi dita virou mais um arrependimento. Te vi partir sem barulho, como quem não quer ferir, mas deixou um vazio enorme que ainda aprende a existir. Se você lesse essa carta, talvez entendesse meu olhar. Eu nunca soube pedir amor sem primeiro me machucar. O amor não cabe em promessas. Bom dia, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais esse encontro do ciclo de palestras da INEA Health. Esse é um evento que acontece mensalmente. A ideia é justamente trazer para vocês temas relacionados à saúde mental organizacional, de uma forma gratuita, onde a gente possa também aqui viver a nossa missão, que é democratizar a saúde mental no Brasil e no mundo. Hoje comigo aqui na sala de controle, a Dani, nossa psicóloga também, da Ina Health. Bem-vinda, Dani, bom dia. Obrigada, bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui. Uhum, muito bem, muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês, pela pontualidade, quem está aqui ao vivo. E também, lembrando que fica gravada aqui a nossa palestra, e a ideia é justamente poder ter esse acervo para vocês assistirem. Tem um monte de palestras já feitas, já realizada por todos nós, lá no nosso canal do YouTube, então fiquem à vontade para assistir e compartilhar. Para quem ainda não me conhece, meu nome é André Ferraz, eu sou psicólogo e sócio da Enia Health, e minha ideia aqui é justamente poder contribuir com vocês, com esse conteúdo que escolhe são vocês. Toda vez que todas as palestras eu peço para vocês mandarem algumas sugestões e a gente vai fazendo a curadoria e trazendo mensalmente esses temas, ok? Então vamos lá, o tema desse mês, escolhido por vocês, tá bom? É justamente essa relação, esse momento, mapeamos os riscos psicossociais, e agora? Essa é a pergunta, porque vem sendo conversado desde o ano passado a questão da atualização da NR1, e aí eu vi que o mercado realmente se movimentou bastante, falando sobre os mapeamentos, as ferramentas. Estão já sendo feitos os mapeamentos, os primeiros relatórios estão sendo gerados, mas e aí? O que a gente faz a partir desse lugar? Mapeamos os riscos e agora? Então, esse é o intuito de hoje, a gente poder falar sobre os próximos passos. O que a gente pode fazer dentro das organizações. Lembrando, até é importante, lembrando que dependendo do tamanho, lógico, da empresa, essa NR1, essa atualização, ela tem também diferentes formas de enxergar e de contextualizar, dependendo do tamanho da empresa. Então quem está aqui, quem tá estudando e vendo como que isso se enquadra, é legal você também ver o perfil da sua empresa, onde ela, qual que é o tamanho dela e como que ela se enquadra em relação à atualização da própria NR1. Bom, um dos erros que mais a gente tem visto nas organizações é justamente esse. A pessoa vai lá, nossa, já identificamos os riscos, temos um diagnóstico,
e aí pega esse arquivo, esse relatório e engaveta. Pessoal, ter o mapeamento é um passo só. Então, algumas empresas estão um pouquinho confusas, que assim, então a gente precisava só mapear os riscos psicossociais, e agora com isso a gente está de acordo com a nova legislação, as novas normas e leis trabalhistas e tudo mais. Pessoal, identificar e mapear os riscos é o primeiro passo. Bom, depois que a gente tem esse mapeamento, a gente avalia. Então, eu sempre digo o seguinte: uma coisa é a gente ter dados, outra coisa é a gente, a partir dos dados, tomar as decisões. Então, a gente tem que avaliar, mensurar o impacto e a probabilidade desses riscos acontecerem, onde eles estão, existem uma maior probabilidade, menor probabilidade. Assim, a gente cria e implementa as ações corretivas. Lembrando que todas as normas de regulamentações, todas elas têm um intuito de prevenção dos riscos de acidente. Então não seria diferente falando dos riscos psicossociais. Precisamos ter os indicadores para acompanhar o processo. E, sem dúvida nenhuma, isso eu diria que é um processo cíclico, ou seja, a gente revisa e evolui continuamente, ou seja, tudo isso acontece anualmente. Então, não é simplesmente mapear, temos a ferramenta de mapeamento e fazemos o mapeamento, tá? E o que que vocês fazem com isso, né? O que a partir daí a gente pode fazer? Então, a lógica da NR1 é justamente esse: o mapeamento é o ponto de partida, não é o destino. Tá? Cada etapa tem as suas obrigações legais. Então, um mapeamento, depois a gente tem uma avaliação desses riscos, a gente precisa ter dentro do PGR, ou seja, o plano de ação, e do plano de ação a gente implementa. Ou seja, esse processo de implementação, ele acontece depois do mapeamento, da avaliação, do plano, e aí sim a gente começa a criar todas as mudanças comportamentais dentro da organização. O diagnóstico sem ação não reduz riscos, tá? Apenas é um documento que está ali para a empresa. Então a gente precisa desse plano de ação e dessa implementação. O que que os diagnósticos normalmente revelam, tá? Então, olhando para o Brasil de uma maneira geral, o que tem sendo, o que tem aparecido em termos de fatores críticos? Sobrecarga no trabalho, então volume e intensidade além da capacidade sustentável. E aqui é interessante, porque eu já vou me antecipando em alguns assuntos. A demanda, pessoal, a gente não tem tanto controle. A demanda está ali acontecendo, pessoal, né? Eu sempre falo que o inverno sempre vem. A gente só precisa se preparar melhor para ele, porque vão ter invernos mais rigorosos, outros menos rigorosos. Então, a demanda está ali acontecendo. Agora, como que a gente pode, dentro da organização, dentro da gestão, dentro do estabelecimento de metas, gerenciar melhor esse volume e intensidade, né, em relação à capacidade da nossa própria equipe? A gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de um processo regenerativo. Não é possível que a gente caia no mesmo lugar que a gente vinha trabalhando, que era um trabalho ou um processo laboral, onde o desgaste era o normal. Ou seja, quem não está estressado, quem não está com burnout, isso já não cabe mais. Até porque quando a gente fala de um trabalho regenerativo ou generativo, que eu diria que ainda é o passo à frente, pessoal, se a gente lembrar que nós, como seres humanos, temos uma grande missão que é deixar o planeta melhor do que a gente recebeu, e as empresas, elas têm essa capacidade, eu diria que essa missão ajudar as pessoas florescerem, bem como sua comunidade, a sua cidade, o seu país, seu planeta. Bom, então sobrecarga no trabalho é muito importante a gente agora já entender que dentro dos fatores críticos é um fator muito recorrente e que a gente precisa olhar para eles dentro do planejamento e gerenciamento de risco, bem como implementar mudanças. E aqui diz respeito, lógico, bastante à liderança. Ou seja, já vou para o lado direito, problemas de liderança. Gestão autoritária, omissa ou inconsistente, bem como a gente também está falando aqui de abusos, de assédio e tudo mais, indo para um problema, indo para um lado mais grave ainda,
de problemas de liderança e de relacionamentos. Então, o que a gente pode fazer olhando para a liderança em termos de capacitação? Ah, eu faço uma pergunta, eu posso fazer essa pergunta para vocês aqui, e quem está assistindo ao vivo pode responder aqui no chat, quem tá assistindo a gravação responde para si próprio, mas quem aqui, que está aqui ao vivo, vou até abrir minha caixinha do chat aqui, já fez algum MBA, algum curso de especialização ou de aprimoramento em gestão de pessoas? Coloca aqui no chat, põe assim, sim, não, só para ter uma ideia. Quem já fez um MBA ou um curso de especialização ou um aprimoramento em gestão de pessoas? Olha lá, a Ellen já colocou que sim, né? Outras pessoas estão aqui colocando joinhas, que também já sim. Tem gente que ainda não. A Dani sim, a Roselina não. É, é interessante a gente olhar para essa pergunta, porque eu faço uma outra pergunta em cima dessa, que é o seguinte: quem aqui já fez ou está fazendo um MBA ou um curso de especialização ou aprimoramento em gestão de si próprio? André, onde tem esse MBA aí? Onde tem esse curso? Ah, tem uma coisa chamada de terapia, de psicoterapia, de autoconhecimento. É tão interessante a gente começar a olhar para esse lugar, porque como que eu posso fazer um MBA, um curso de especialização, aprimoramento em gestão dos outros, se eu ainda não fiz um chamado Conheça a Ti Mesmo? Lembra o Sócrates? Não é o jogador de futebol brasileiro, mas um filósofo, e ele falava: Conheça a Ti Mesmo para você poder gerir a si mesmo também. A partir desse lugar, olha lá, a Ellen colocou autoconhecimento e a autoliderança é o passo número um. É isso mesmo, Ellen, tá? Porque foi investido tanto nos outros e a gente aprendeu isso. E eu gosto muito da aviação, porque quem me conhece sabe que, além de psicólogo, eu sou paraquedista profissional, então estou sempre no meio da aviação. E na aviação, na comercial falando, antes de decolar, os comissários e os comissários falam: Senhoras passageiras, senhores passageiros, em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Pegue uma máscara, coloque entre o nariz e a boca, ajuste o elástico e respire normalmente. Se as máscaras caírem, porque vão cair, pessoal, a nossa vida, ou seja, a metáfora, estou usando uma metáfora aqui, mas a nossa vida acontece as adversidades, máscaras caem. Se tem uma criança do seu lado, em quem você coloca a máscara em primeiro lugar? Na criança ou em você? É na gente. Porque se eu colocar a máscara na criança ou na outra pessoa, vai faltar oxigênio para mim. E eu vou desmaiar em cima dessa pessoa que eu estou tentando ajudar. Então, conheça a ti mesmo para fazer a gestão de si mesmo. Ela vem antes da gestão de pessoas. Então, nesse lugar já do PGR, quando a gente começa a olhar, fala, tá, como que a gente pode capacitar a nossa liderança? Conheça a ti mesmo. E a gente já vai agora mudando uma crença de que terapia, de psicoterapia, é só para quando a gente está doente. Não. A psicoterapia é um processo profundo de autoconhecimento. E cada fase que a gente vive, cada ciclo, a gente é uma pessoa diferente, a gente vai se aprimorando, a gente vai se desenvolvendo naturalmente, mas se eu quero acelerar esse processo, e ainda mais agora, olha que interessante como a psicoterapia entra como um lugar diferente do que ainda as empresas têm. Porque quando a gente fala em a psicoterapia para a empresa, ainda, não, eu tenho uma plataforma que atende as pessoas que estão adoecidas. Ok, ótimo, a gente precisa ter, mas eu estou falando de um outro lugar, eu estou falando de um processo de autoconhecimento que não é quando eu estou adoecido. É para eu me conhecer, para eu conseguir fazer essa autogestão. Bom, vamos lá, continuando com os fatores críticos. Falta de reconhecimento, ausência de valorização ou meritocracia. E aqui, pessoal, falta de reconhecimento em vários níveis. Inclusive, por exemplo, eu lembro que eu estava fazendo uma consultoria numa empresa e eles falaram bastante assim, não, aqui a gente preza bastante pelo trabalho em equipe. Eu falei, nossa, que legal. E eu falei, como que é a questão de reconhecimento, meritocracia aqui dentro e tal?
Não, então a gente tem aqui um negócio muito legal, porque os melhores de cada departamento ganha uma viagem, ganha isso, ganha bônus, ganha, 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 ganha. Eu falei, só os melhores? É. Eu falei, como que, de repente, nos seus valores você fala aí trabalho em equipe, mas só os melhores são reconhecidos? Olha que incongruência. E aí você fala assim, nossa, eu não. Meu Deus do céu, e agora? Só gerava competição interna, os silos sendo criados, as barreiras, porque peraí, eu quero ganhar aquela viagem, eu quero ganhar o bônus, eu quero ganhar aquele carro, eu quero ganhar. E eu vou. Então a gente tem que começar a olhar para essas coisas, ou seja, voltar a olhar para a própria estrutura da cultura estabelecida, porque um dos grandes problemas que a gente vem observando é uma coisa chamada, né, a grande diferença entre o que é dito e o que é feito. Tá? Então, essa diferença entre o que é dito e é feito, isso cria muito estresse interno, tá bom? Bom, comunicação deficiente, ruídos, ambiguidades e falta de clareza. Quando eu falo de comunicação, eu estou falando, e até posso falar que a gente pode juntar com conflitos interpessoais, mas a comunicação, desde essa comunicação, o que, que é realmente criado, o que é escrito, o que é dito, o que é feito, ou seja, a entropia cultural é exatamente isso. Quando a gente tem uma alta entropia, então esses ruídos, essas grandes diferenças entre o que é falado, o que é feito, a dificuldade, a falta de clareza nos processos que entram na ambiguidade de papéis, a dificuldade de comunicação das próprias pessoas, ou seja, quando a gente fala bastante do treinamento por exemplo, comunicação não violenta, a gente está falando de uma coisa muito importante na questão não violenta, é o seguinte: qual que é a minha necessidade e a necessidade do outro nessa relação que eu estou estabelecendo e nessa comunicação? Olha como a gente volta para aquela questão do conheça a ti mesmo, né? Como que eu posso fazer o treinamento de comunicação não violenta se eu ainda nem sei quais são as minhas necessidades e não reconheço as necessidades do outro? Então, uma comunicação deficiente dentro do nosso próprio PGR, ou seja, como que eu posso diminuir esses riscos? Ambiguidade de papéis, funções mal definidas, expectativas confusas. Eu sei que quando a gente fala de função mal definida, eu não quero dizer que a gente vai engessar. Porque senão a gente fala assim, só pago só para isso. Pessoal, a gente sabe que é fluida, a relação é fluida. Mas é importante eu ter um norte e saber quais são os meus parâmetros, até onde eu posso ir, até onde eu vou, até para que a gente possa ter autonomia no processo, que é um outro fator de proteção. Autonomia com feedback, a gente tem é um fator protetivo. E conflitos interpessoais, ou seja, relacionamentos disfuncionais e clima tóxico. Aqui, principalmente falando, de novo, sobre essa relação entre as pessoas e principalmente da liderança. Né? E conflitos interpessoais e relacionamentos e clima tóxico pode ser já um sintoma de um problema chamado de assédio. E assédio, a gente sabe que, né, é assédio zero, para justamente a gente tá dentro das conformidades das novas normas e leis trabalhistas, tá? Nunca foi aceito e agora, ainda mais, a gente sabe que tem respaldo legal para essas questões ligadas ao assédio. Esses são os principais, eu diria assim, dentro das organizações brasileiras, o que tem se apresentado mais como fatores críticos. Espero eu que daqui a um ano esses fatores já não sejam mais esses fatores críticos. A gente tem outros. E a gente vai trabalhando e melhorando, tá? Então, o equívoco que a gente vê bastante é justamente esse, que os sintomas não são as causas. Vamos trabalhar com o burnout, o turnover elevado, absenteísmo, presente. Pessoal, isso são sintomas. Então, quando a gente olha o sintoma, a gente fala, tá, qual que é a causa? Porque ficar só tratando o sintoma, a gente não resolve. Então, os sintomas são consequências dos fatores psicossociais organizacionais, que não são bem gerenciados. Então, quando a gente começa agora a olhar para o mapeamento, que vai mostrar muito sintoma e também os fatores psicossociais organizacionais, a gente fala, ok,
que é sintoma? Eu separo. O que são fatores psicossociais e organizacionais? Eu separo. Onde que eu vou trabalhar? Vou trabalhar aqui, para diminuir o escalonamento e agravamento do burnout, do turnover, do absenteísmo, do presenteísmo e do afastamento. Eles são importantes porque eles são indicadores que sempre existiram no RH. Inclusive, se a gente olhar os afastamentos por saúde mental, geralmente é o segundo no ranking de afastamentos. E às vezes o primeiro está entre os três primeiros. Geralmente o primeiro está ligado a doenças musculoesqueléticas, que muito está diretamente ligado a questões de saúde mental, ou seja, estresse crônico, ansiedade, depressão, né? Então, que bom que a gente está olhando para isso e começando a entender que tudo isso que a gente está vendo são sintomas visíveis, mas que a gente precisa olhar a causa. Ou seja, então vamos lá para os níveis de intervenção, que eu acho que o mais legal aqui é a gente poder olhar e falar assim, tá, o que que eu posso, onde que eu começo? Eu gosto bastante desse modelo de pirâmide, porque a base mais importante nesse momento ligado à NR1, tá? Tudo é importante, tá, pessoal? Mas a gente está falando do nível organizacional, ou seja, quais são essas condições no nível organizacional que geram o risco. Então a gente tem que olhar para os fatores organizacionais e entender que eles são a base de tudo. No meio está a liderança. A liderança é o multiplicador. O líder saudável protege as pessoas. Um líder tóxico, ele adoece equipes inteiras. Tá? É um negócio realmente incrível quando a gente começa a olhar para isso. O indivíduo que está lá em cima. Mas, André, a empresa não é feita de pessoas? Lógico que é. E as pessoas são, eu diria assim, são mais importantes? Lógico que são, porque a empresa é feita de pessoas. Agora, olhando para o NR1, não adianta eu só olhar para as pessoas e dar condições de tratamento, sendo que, de novo, por que elas estão adoecendo? Ah, estão adoecendo por causa da liderança, estão adoecendo por causa da alta demanda, por os problemas da. Né, eu vou voltar aqui um pouquinho. Então, tá adoecendo por falta por causa do sobrecarga do trabalho, problemas da liderança, comunicação deficiente, falta de reconhecimento, ambiguidade de papéis, conflitos, ou seja, tudo isso está dentro dos fatores organizacionais. E se a gente não olhar para isso e não organizar isso, a gente continua, sim, olhando para as pessoas que são o mais importante, mas dando para elas apenas o quê? Tratamento. Elas continuam adoecendo, continuam adoecendo. E não é isso que a gente está olhando agora. É como que através dessa nova NR1, do PGR, a gente favorece que as pessoas saiam melhor do que elas entraram nas organizações. Ou seja, no futuro, o caminho que a gente está olhando é criar empresas, inclusive é o nome de um livro, tá? Um livro que eu super recomendo, Empresas que Curam, porque é possível a gente olhar para essas pessoas e florescer. Porque, pessoal, ah, quando a gente fala de abundância, a abundância de um, ou seja, da organização, jamais pode gerar escassez do outro. A abundância tem que gerar abundância, não só para as pessoas que estão dentro da organização, mas para a comunidade, para o bairro, para a cidade, para o país, para o planeta. Deixa eu ver aqui comentários. Ok, ótimo. Muito bem. Bom, vamos olhar. Então, os níveis de intervenções nas organizações. Então, a gente precisa olhar, né, ou seja, revisar os processos, eliminar os gargalos e retrabalhos desnecessários. Ou seja, aqui é um trabalho conjunto com a liderança, lógico, com a diretoria, plano estratégico, mas revisão de processo, pessoal. E é interessante que vocês vão ver que muitas empresas, e, pessoal, e quando eu falo isso, eu não estou criticando a empresa, porque, bem como as pessoas e as empresas, a gente tem níveis de consciência. E a gente vai, né, ampliando esse nível de consciência. Então, tem empresas, quando a gente olha os processos, e a própria empresa fala: nossa, a gente não tem processo, né? Então, ter processos
na relação do trabalho, quais são né, as fases, para onde vai, as matrizes. Isso não é engessar, isso é organizar e ter um plano. Tá? Ou seja, a gente tem que revisar esses processos ou criar os processos para justamente diminuir retrabalho, pessoal. E diminuindo o retrabalho também a gente, no processo, a gente consegue melhorar a gestão da carga, ou seja, dimensionar adequadamente a demanda que está vindo, porque a demanda vem. Agora, se eu não tenho processo, se eu só vou abraçando a demanda, e vou tentando fazer e distribuir, até para o próprio líder, muitas vezes tem uma delegação para cima, porque a equipe não dá conta, o líder entra na operação, o líder não consegue olhar o processo, não, e aí se perde todo mundo. Né? Então, vamos revisar os processos? Muito importante revisar e sempre colocar em prática os novos processos. A gente vai gerir melhor e dimensionar adequadamente a carga que está vindo, e aqui eu diria que treinar a liderança para elas saberem estabelecer as metas. Porque que acontece? Existe, imagina, a gente pega lá um plano estratégico, é traçado as metas, e essas metas vão descendo para vários níveis de gestão. E, pessoal, se essas metas não são bem estabelecidas, ah, a gente só vai criando frustração, estresse crônico de novo, a gente, né, sobrecarga de trabalho, não tem descanso, não tem pausa regenerativa e a gente vai aumentando as chances de burnout, entre outros problemas dentro da empresa. Então, e isso não significa redução de faturamento. Até porque pessoas mais saudáveis e felizes entregam mais, a gente supera a meta. O problema é quando essas metas não são bem dimensionadas nem a carga de trabalho. Então a gente tem que realmente melhorar essa habilidade, e principalmente falando das pessoas que estão lá em cima definindo as metas, bem como quando a gente vai descendo para ver se essas metas são factíveis com o momento que a gente tem com a nossa equipe. E para isso a gente cai na clareza de papéis, ou seja, quais são os papéis de cada um aqui dentro? Isso é uma pergunta que a gente pode fazer, não só ter escrito. Porque muitas vezes a descrição de cargo, é um arquivo do RH. Ah, o André tem essa descrição de cargo. Mas às vezes o André não sabe qual é a própria descrição de cargo. O André não sabe exatamente quais são os parâmetros. A gente até falou sobre isso na contratação. Mas a hora que o jogo está sendo jogado, parece que se esquece tudo isso. E olha, pessoal, ter bem a descrição de cargos e essas expectativas bem definidas, sabendo que o trabalho é fluido, e tem hora que eu vou ter que fazer uma coisa que não estava bem definida na minha descrição de cargo, mas eu só ficar fazendo coisa que não está descrito no meu cargo, isso gera muita frustração, isso gera insegurança, imprevisibilidade. Então, voltar para o próprio processo das pessoas do meu time terem essa clareza é importante. Então, assim, vocês sabem qual é a descrição do seu cargo, quais são os parâmetros, o que está sendo balizado, quais são as expectativas que eu, como líder, tenho de você, a organização, bem como a sua própria expectativa que você tem da minha liderança, da organização. Alinhamento de expectativa, pessoal, é muito importante. Porque às vezes a coisa realmente está totalmente. Parece assim. Imagina um departamento onde ninguém consegue se entender, porque ninguém sabe a posição de cada um. A gente está em época de Copa do Mundo agora, então a gente tem lá, né, as posições dos jogadores, a estratégia, a técnica, a tática, e de vez em quando o técnico traz e monta e muda. Mas existe uma organização, existe uma expectativa definida e clara por parte de todos os players. E quando a gente fala aqui dos fluxos decisórios, autonomia, e aqui eu diria que também é um lugar muito interessante para a gente olhar para a liderança, bem como, lógico, a equipe como um todo. Quando a gente fala de autonomia, autonomia com feedback, ou seja, é importante a equipe ir desenvolvendo a sua maturidade no processo e sendo acompanhado, porque a liderança demanda e controle, né, a gente sabe que
Em alguns departamentos, talvez, algumas empresas, em alguns pequenos fatores, a demanda e controle é importante, lógico, mas não é mais, não dá para falar que a demanda e controle tem que ser, né, para todo mundo, né, em todos os lugares. Eu diria que hoje é muito, é uma minoria de funções e de especificidades de trabalho. Então, autonomia. Mas gerar autonomia requer esse processo de maturidade da equipe e da liderança, de conforme a gente vai passando a cada ciclo de aprendizado, a gente vai gerando mais autonomia. E autonomia, esse senso de autonomia é muito importante porque a gente está falando de empresas que aprendem. O aprendizado está diretamente ligado à inovação. Empresas que não inovam, a gente sabe que vão ficando para trás. Então, fluxo decisório é muito legal a gente olhar e falar assim, tá, quanto que eu gero autonomia para a minha equipe? Até onde a gente vai a cada ciclo aumentando essa autonomia? É possível? Não é possível? E assim, a gente vai olhando dentro dos próprios, do dia a dia da própria equipe. Bom, vamos olhar para a sobrecarga no trabalho. Olha que interessante aqui. A gente viu bastante o ano passado, quando se falava em sobrecarga no trabalho, aí o pessoal faz assim, tá, então já sei o que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma palestra sobre resiliência, sobrecarga no trabalho. O que que a gente está, de uma forma inconscientemente falando, a gente está transferindo a responsabilidade para o colaborador. Ou seja, ó, sobrecarga no trabalho vai continuar, mas você tem que se tornar mais resiliente para suportar. Vocês entenderam que não é por aí? Não estou falando que a gente não tenha que dar a palestra e treinar as pessoas a se tornarem mais resilientes. Mas se tornar mais resiliente não é para suportar mais sobrecarga de trabalho, não é isso. A resposta adequada é a gente olhar, ou seja, ter uma auditoria da capacidade operacional, repriorizar as entregas e projetos, revisão de processos e fluxos, contratações e redistribuições da equipe, ou seja, quando a gente fala de sobrecarga de trabalho, a gente está falando de processo, a gente está falando da organização do fluxo da demanda que vem. A gente não está falando de as pessoas se sentirem ou ficarem mais fortes para suportar mais e mais e mais. Tá? Então às vezes as empresas elas se confundiram, né? Achando que a responsabilidade era do colaborador de se tornar mais resiliente e mais forte para suportar a carga. É uma corresponsabilidade, a gente dá essa oportunidade, porque quando a pessoa se torna mais resiliente, ela se torna mais resiliente para a vida. Mas não é porque, então agora a gente pode botar mais carga. Não, 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 não. Senão a gente não está entendendo de quem é a responsabilidade ou a distribuição de responsabilidade nessa relação, tá? As condições de trabalho são responsabilidades da organização. Resiliência é uma competência individual, tá? Não é da organização. Então, vamos olhar um pouquinho para essa questão do nível 2. A gente estava falando do nível 1, que eram os fatores da organização. Agora a gente está falando do nível 2, tá? Só para voltar um pouquinho aonde que eu estou. Então vamos lá. Então a gente estava falando do nível 3, tá? Desculpa, eu falei acho que nível 1, nível 3 da organização, a gente está subindo para o nível 2, tá? Então a gente vamos falar da liderança agora. Líder é o fator de risco ou fator de proteção? Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Sim, quando a gente olha para nossa empresa e para as nossas equipes, a gente tem que fazer essa pergunta. A nossa risco é um fator de proteção. Porque se for um fator de risco, pessoal, né? E ainda assim, ainda algumas empresas podiam até falar assim, não, é um fator de risco, mas ele entrega ou faz. Não, pessoal, entrega a curto prazo. A médio e longo prazo, isso quebra a cultura da empresa. Então vamos lá. Quando a gente fala de engajamento, a liderança que inspira gera equipes 3 vezes mais engajadas. Liderança que constrói segurança psicológica, onde errar e discordar são seguros. Isso é muito importante. Então, de novo, olhando o engajamento como sintoma, sem dúvida nenhuma, ele é uma consequência. Agora, é uma consequência dessa construção da segurança psicológica. Segurança psicológica é um fator de risco, pessoal.
Segurança psicológica é um fator de proteção, boa segurança psicológica. Mas segurança psicológica é um fator de risco, sem dúvida nenhuma. Tá? Então, liderança que cria esse ambiente psicológico seguro, ele favorece o florescimento de todo mundo. Sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de saúde mental, o estilo de liderança ele responde por até 70% do clima da equipe. Então, pessoas que vão embora da empresa, na maior parte das vezes, não é que elas querem ir embora da empresa, elas não querem mais ter a relação com a liderança. Então, elas pedem demissão da liderança. E quando a gente começa, principalmente se as empresas têm chamada entrevista de desligamento, que eu acho muito, muito importante ter, tá? A entrevista de desligamento, porque na entrevista de desligamento, depois que houve o desligamento, ter um espaço de escuta, lógico que isso não é obrigatório por parte do colaborador, da colaboradora que saiu da empresa, mas muitas vezes nessa entrevista de desligamento aparece justamente essa questão dos fatores de risco da liderança, do falta de segurança psicológica e tudo mais. E então são insumos importantes para a gente observar e responder. Será que a minha liderança é um fator de risco ou de proteção? Então, para a liderança, o que que a gente pode fazer como competência a ser desenvolvida? Segurança psicológica, ou seja, como que o líder pode criar essa segurança psicológica na sua equipe? Começa com aquele lugar que eu falei para vocês no início da palestra, conheça a ti mesmo. Como que eu vou fazer gestão dos outros se eu ainda não tenho gestão de mim mesmo? E a gestão de mim mesmo está diretamente ligada à capacidade que a pessoa tem de regulação emocional. A capacidade desenvolvida de escuta ativa, porque se essa escuta, se eu não tenho esse conheça a ti mesmo, é aquela pessoa que já tá mal, mal escutando o outro, já está pensando no que vai falar, o que vai. Ou seja, conheça a ti mesmo, né? Aprenda a gerir a si mesmo, para a gente conseguir ter esse espaço de escuta, esse espaço onde eu consigo ter esse discernimento. Isso que eu estou pensando em falar ou fazer agora, vai fazer bem para mim e para o outro, para a empresa? Olha que importante esse lugar quando a liderança tem essa janela de tempo, esses microsegundos que é isso que eu estou pensando em falar ou fazer agora. Vai fazer bem para mim, para o outro e para a empresa? Que a gente possa desenvolver um feedback regular. Então, às vezes eu vejo algumas empresas, algumas lideranças falar, eu faço feedback uma vez por mês. É muito pouco, porque, pessoal, imagina, passam 4 semanas e a gente não teve esse espaço de escuta e não teve um espaço de aprendizagem, perde todo mundo, porque se na primeira semana e na segunda eu já faço qualquer ajuste de rota, quanto mais cedo eu ajusto a rota, menos combustível eu gasto. Então, o feedback é regular. Quando o feedback não é regular, o líder faz uma conta. Fala, André, eu tenho 10, 20 pessoas abaixo de mim. 20 já é muita gente, mas tenho 10 pessoas abaixo de mim. Se eu for fazer 1 hora de feedback para cada um por semana, e tá. Peraí. É, eu faço essa conta quando deixo de fazer o feedback semanalmente. Se eu fizer uma vez por mês, talvez eu tenha que investir 1 hora para cada um. Mas se eu fizer toda semana, eu fraciono esse tempo. 10, 15 minutos, às vezes é o suficiente para fazer um bom feedback. Liderança tem que ser expert em gestão de conflitos. Quando a gente fala de gestão de conflitos, eu tô falando de ter divergência é muito. Ter divergência com boa comunicação está diretamente ligado à segurança psicológica. O problema do conflito é quando a gente tem essas divergências com má comunicação, ou não tem espaço para ventilar as dores, para falar o que pensa, o que sente. Aí vira conflito. Ou seja, e no conflito, como que essa liderança se coloca? Será que ela põe lenha na fogueira ou ela consegue abafar no sentido de organizar tudo mais? Porque conflitos, a gente, por melhor que a gente tenha as nossas relações, conflitos vão aparecer. Não podem ser algo muito recorrente e falar assim, nossa, isso faz parte. Não, divergência é outra coisa, divergência é positivo. Peraí, eu penso diferente, vamos construir junto isso. Agora, quando tem um conflito, como que essa liderança se coloca? Então, fazer gestão de conflito é muito importante.
Sabe onde a gente aprende isso? Com a gente mesmo, em primeiro lugar. Com meus próprios conflitos internos. Como que eu faço a minha gestão? Como que eu vou gerir, como que eu vou conseguir gerir o conflito dos outros se de repente eu mesmo não sei gerir os meus? E por fim, o reconhecimento. Que tá, eu acho que está diretamente ligado ao reconhecimento com também esse feedback regular, que é um lugar sabe, de reconhecer o processo no dia a dia, nos encontros, nas reuniões um a um. O reconhecimento não é o salário, é um reconhecimento que eu estou falando, reconhecimento que é o salário emocional. Ou seja, como que a liderança pode favorecer com que a pessoa se sinta, valorizada e reconhecida. Né? E o nível 3, ou seja, a gente está falando em cima da pirâmide, olha que interessante. Até então, para as empresas, isso aqui era o número um. Ou seja, estou cuidando do colaborador. Eles têm psicoterapia, eles têm academia, eles têm grupo de. Porque as pessoas estavam adoecendo e isso a gente tem que ter. Isso são recursos para os colaboradores que estão adoecendo. E agora a gente olha para isso e fala assim: não, não é só para quem está adoecendo, mas também para quem está saudável. Então a gente até muda o olhar. A psicoterapia é para quem está doente? É, mas e para quem está saudável? Ah, não, eu não preciso? Não, não, vamos alocar tempo para isso. Os programas de assistência ao emprego, o PSS, pessoal, o PSSE, os primeiros socorros de saúde mental para líderes e equipes, é fundamental nesse processo. Da gente fala desse ajuste das demandas, de reconhecimento precoce do sofrimento. São pessoas treinadas que não são da área da saúde, especificamente falando, para reconhecer e fazer esse encaminhamento, rápido, tanto para o programa de assistência, tanto para a psicoterapia, que a gente tenha grupos de apoio. Então, é diferente o olhar agora. A gente está falando, tem que ter o lugar de tratamento? Tem que ter, mas a gente tem que usar agora esses recursos que já estão dentro da empresa como fatores de proteção e prevenção. Né? Então, essa é a pergunta, como que nós usamos a psicoterapia como prevenção? Como nós usamos os nossos programas de assistência ao empregado como prevenção? Como a gente usa os primeiros socorros? Como a gente usa os grupos de apoio? Bem como a gente continua usando eles quando as pessoas tiverem uma necessidade, um adoecimento, um sofrimento. Tá? Tá? Então, a gente está mudando agora o olhar, e isso está diretamente ligado ao novo PGR, ou seja, como que a gente cria essa nova cultura dentro da empresa. Então, resumindo, tá? Base da pirâmide, a gente vai eliminar o ponto, né? Ou seja, os desgastes, né? Os problemas, ou seja, a gente vai redesenhar os cargos, vai eliminar os processos tóxicos. A gente vai olhar assim a parte bem estrutural mesmo dos processos. A gente sobe para minimizar a exposição ao risco, ou seja, a gente vai reduzir a carga de trabalho. Como que a gente faz isso? Deixando claro os papéis, o fluxo, definição melhores de metas, trabalhar com a liderança, ou seja, eles se organizarem. A gente sobe para controle administrativo, ou seja, a gente tem que ter políticas internas e treinamento. Pessoal, treinamento de liderança não é uma vez só. A gente tem que revisitar, mesmo que o líder já viu, mas eu já fiz esse treinamento. Falei, olha, mas vamos revisitar. Até porque cada vez mais estão entrando novas pessoas, com gerações diferentes, ideias diferentes, e a gente vai se adequando. Até por isso que o treinamento também precisa se adequar anualmente. Quando a gente fala de ciência, é isso. Deixa eu olhar o treinamento que a gente tem aqui na nossa plataforma. Está adequado ao novo contexto? Está atualizado? Tá? Então, a gente fazer o treinamento da liderança que a gente chama nos hard skills e nos soft skills, é um processo. Seria muito bom se a gente fosse, né, para academia uma vez só e falar, pronto, já tô saudável, eu fiz uma aula de língua, já sou fluente. Não, a gente tem que praticar, a gente tem que estar continuamente se exercitando. Não seria diferente no que diz respeito à aquisição de conhecimento, tá? E exercer o conhecimento. Então, aqui, adquirir conhecimento é uma coisa, sabedoria é colocar o conhecimento em prática. E sabedoria exige isso, a gente treina, faz, revisita. A gente sobe para o 4, ou seja, acompanhamento de indicadores, absenteísmo, engajamento, rotatividade, e sem dúvida nenhuma a gente tem aí
os sistemas de apoio. O que que a NR1 exige agora? Só para a gente estar bem alinhado. Ela exige a gente trabalhar, além dos níveis que a gente já trabalhava, que era o 4 e o 5, que era acompanhamento dos indicadores, absenteísmo, engajamento e rotatividade e apoiar o colaborador. A NR1 está exigindo os níveis 1, 2 e 3. Então, só para ficar mais claro, né? Porque para algumas empresas ainda, não, mas a gente tem um monitoramento e a gente apoia o colaborador. Sim, isso é o que a gente já sempre fez, ou começou a fazer. Mas a NR1 exige 1, 2 e 3, tá? Só para a gente olhar e começar a falar, então tem que estar os cargos melhores, tem que eliminar os processos tóxicos, tem que ter uma carga de trabalho, uma redução de carga de trabalho, tem que minimizar as exposições ao risco, tem que deixar bem os papéis definidos. É isso aí. Então, a gente volta e a gente olha o processo agora nessa linha mais horizontal, que é eu identifico o risco, eu tenho uma análise da causa, lembra, sintoma é uma coisa, causa é outra. A gente desenvolve e descreve as ações corretivas, treina quem tem que ser treinado para se responsabilizar pela implementação. Ó, vou repetir. Ação corretiva, treina quem tem que ser treinado para assumir a responsabilidade. Não adianta eu colocar a pessoa responsável sem treiná-la, senão a gente cai numa coisa que vocês acho que estão acostumados a ver, que é quando eu tenho uma pessoa bem boa operacionalmente falando e é colocado para fazer uma gestão de pessoas. Ah, vamos dar uma promoção para a pessoa e torna ela, né, da operação para a liderança, e de repente a gente perde o colaborador porque ela não foi treinada no processo para assumir aquela responsabilidade. Então, da ação corretiva, a gente tem que olhar quem são as pessoas que vão se responsabilizar e o que eu preciso dar para essas pessoas para elas se tornarem responsáveis e definirem o prazo de atuação. Tá? Então, eu só posso colocar um prazo na minha responsabilidade sobre o processo de ação corretiva se eu estou treinado, se eu sei o que fazer. Senão, eu vou falar um prazo da minha cabeça sem ter insumos técnicos e conhecimento científico sobre o processo. Por isso que, quando a gente agora está falando de sair do escrito para ação, não é responsabilidade de uma área isolada, não é do RH, não é só do SESMIT, não é só da medicina do trabalho, não é só da liderança. Então as pessoas falam, agora é responsável da liderança. E a liderança está ficando assustada. E não é alta direção, é de todo mundo. Tá? Lógico que se a gente não tiver alta direção como patrocinador, dificilmente a gente vai conseguir com que essa mudança cultural aconteça. Então, quando a gente olha sobre os riscos psicossociais, principalmente falando sobre a saúde mental, nesse processo para diminuir o escalonamento e agravamento das doenças mentais e organizacionais, o RH tem que estar incluso com as políticas, programas e cultura. Não é só benefício. Então, olha como muda já a nossa, o nosso discurso e a nossa narrativa. Até então, lá vem o RH com gastos, com os benefícios. Não é isso. A gente está falando de política e programa de cultura. Entre o SESMIT, ou seja, riscos psicossociais, ocupacionais e conformidades com a NR1. Eles têm o conhecimento, juntamente com a medicina do trabalho, ou seja, vigilância em saúde e afastamentos. Eu tenho que estar ali entendendo o que está acontecendo, tratando, vendo como que a gente pode prevenir com as ações dentro da medicina do trabalho. Vamos treinar a liderança, ou seja, times e pessoas mais saudáveis e felizes entregam mais. Tá? E sem dúvida nenhuma que a alta direção esteja sempre dentro dos processos, entendendo os pontos de conexão. Acho que está fazendo mais sentido agora, né? Porque até então eu acho que estava muito isolado. Ah, não, isso é problema da medicina do trabalho, isso é do cérebro, não, é RH, líder. Não, não, isso a gente está falando de governança, a gente está falando de um processo de alinhamento cultural, de desenvolvimento do planejamento estratégico entre todas as áreas. Vamos olhar então os indicadores que importam. Nesse momento, por isso que eu falo que talvez daqui a um tempo a gente mude esses indicadores. Mas a gente tem um dashboard executivo de saúde mental organizacional que vai mensurar indicadores chaves. São 7.
Absenteísmo, turnover, presenteísmo, afastamento, engajamento, segurança psicológica e equilíbrio organizacional. A gente precisa medir isso, pessoal. Talvez a gente olhe para eles agora e fale assim, nossa, eu tenho absenteísmo, eu tenho turnover, tenho presenteísmo, afastamento, mas engajamento eu não tenho, nem segurança psicológica. O clima tem, mas muitas vezes a gente tem um bom clima organizacional, mas com muito afastamento e muito turnover e muita falta. Opa, peraí, alguma coisa não está batendo. E segurança psicológica entra justamente para estar nesse. Fala assim, pô, peraí, se eu tenho uma alta segurança psicológica, faz sentido eu ter um clima organizacional positivo e é um fator de proteção para as faltas, turnover, presenteísmo e afastamento. Então a gente conseguir medir tudo isso. Posso medir outras coisas, como florescimento, felicidade interna bruta, que mais? Deixa eu ver se tem na minha cabeça aqui. É, nível de satisfação interna. é, Enfim, tem outros indicadores que a gente pode usar, sem dúvida nenhuma, mas eu diria que esses 7 são os primeiros, aí, os principais para o nosso dashboard. Vamos dar um prazo de 90 dias, pessoal, para os primeiros resultados. Quando a gente já vai criando tudo isso, a gente tem essa tranquilidade, fala, temos 90 dias para começar os indicadores a aparecer e a gente ter insumos para avaliar. Quando a gente começa a investir nisso, olhando pelo ROI, segundo a Organização Mundial da Saúde, em torno de 3 vezes o valor investido, é o retorno. Ou seja, investir em saúde mental organizacional, tá? Dá lucro para a empresa. Depois desses, quando a gente começa a olhar, né, esse timeline, essa linha do tempo, então a gente tem 30 dias para priorizar os riscos, ou seja, classificar os riscos por impacto e urgência, acho que muitos de vocês já fizeram. Formar um grupo de trabalho multidisciplinar com aqueles, deixa eu até colocar de novo aqui, ou seja, o RH, o SESM, o Centro do Trabalho, liderança e alta gestão, tá? E definir os responsáveis para cada eixo. Lembra? Definir o eixo e o responsável, eu preciso ter certeza que a pessoa está treinada. Se ela não está treinada, vamos treinar e dar insumos para essa pessoa, tá? Primeiro insumo que a gente tem que dar, conheça a ti mesmo. Vamos fazer a gestão de pessoas, fazer MBA, faz o curso tal, tá? E o processo da própria pessoa dela conhecer a si mesma é muito importante. 60 dias, ou seja, a gente está falando de mais 30 dias ali, implementação das ações críticas, ou seja, executar intervenções de maior urgência. Então, lógico, quando a gente olhar, colocar nos quadrantes de urgência e prioridade, aquilo que é urgente e prioridade vem em primeiro lugar, tá? E depois a gente vai olhando as prioridades que não são urgentes, também vão sendo feitas, mas nesse momento a gente tem que cobrir alguns espaços. Iniciar a capacitação de lideranças, todas, pessoal, lideranças, eu diria, lideranças que são elas as formais, as lideranças informais, porque a gente tem pessoas que a gente sabe que exercem uma liderança informal e é legal a gente capacitar essas pessoas, bem como aquelas pessoas que já estão no radar a serem colocadas como líderes no futuro, a gente já começar a pensar como que eu posso traçar uma linha de desenvolvimento. Mas isso eu diria assim, lideranças formais e informais precisam ser capacitadas. E, lógico, comunicar o plano aos colaboradores, porque se a coisa vem sem previsibilidade, ou seja, as pessoas falam, mas eu tenho a demanda, eu não vou fazer aquele curso porque eu preciso entregar. A gente vai organizando e vocês vão, aí sim, trazendo as palestras, usando comunicação interna, usando o marketing interno, ou seja, vão informando as pessoas o que está acontecendo. Tá? E aí sim, a gente tem uns 90 dias que é avaliar os primeiros indicadores, ajustar o plano, ou seja, então a gente mediu, já fez a primeira avaliação, vocês já fizeram a primeira avaliação, vamos dar 90 dias para o processo começar aí e a gente já reavalia. Eu escutei algumas empresas falar, eu vou reavaliar daqui a um ano. Eu falei, não, reavalia 90 dias, pessoal. Porque quanto mais cedo a gente ajustar a rota, menos combustível a gente gasta. Então, essas reavaliações é que nem feedback. Vai dando feedback uma vez por mês só, ou só na avaliação de desempenho. A gente perde uma oportunidade muito grande de desenvolvimento, né? E o nosso roadmap, então, nível de maturidade organizacional, a gente tem o primeiro nível, que é o nível reativo, age apenas quando os problemas graves emergem, sem estrutura preventiva. Eu acho que muitas empresas ainda estão aí, mas
por causa da nova lei e da adequação da norma, está sendo até reativa ao processo, mas eu sei também que outras empresas já estão bem à frente. Então, eu tenho trabalhado com algumas empresas que eu mesmo falo, nossa, já estão no nível 4 por 5. Nível 2 que é a conformidade da R1, ou seja, mapeamento realizado. Check. Plano de ação documentado. Check. Indicadores básicos ativos. Ótimo. Né? É mais ou menos quando a pessoa vai entrar numa academia para um processo de atividade física e faz a avaliação antes de começar a atividade física. Fala, olha, vamos ver seus, né, como você está. Ótimo. Então a gente já tem um ponto de partida. Nível 3 que é a prevenção, ou seja, intervenções organizacionais de liderança em curso, ou seja, cultura do cuidado emergindo. Então aqui a gente já começa a falar de uma empresa entrando num lugar chamado de empresas que curam, onde todo o coração importa. O RH para de fazer head count, ou contar cabeças, e começa a fazer heart counts, ou seja, contar corações. Quantos corações a gente tem aqui dentro? Nível 4, saúde mental estratégica, saúde mental integrada ao planejamento estratégico, governança robusta e KPIs consolidados, ou seja, a gente já tem lá organizado todos os nossos indicadores, todo o processo integrado entre a governança e, por fim, as empresas que curam, ou seja, onde pessoas saem melhor do que elas entraram né, na empresa. Ou seja, a abundância de um gera abundância de outro, florescimento gera florescimento. Esse é o lugar que a gente está querendo chegar com todas as empresas, porque vai ajudar as pessoas, vai ajudar a empresa, vai ajudar a comunidade, vai ajudar o bairro, a cidade, o estado, o país, o planeta. Ou seja, a gente vive a nossa missão como ser humano, que é deixar um planeta melhor do que a gente recebeu. Essa é nossa responsabilidade. E por fim, só para olhar de novo a linha do tempo, mapear, agir, criar o nosso plano, monitorar e evoluir. Tá? Então, não é só mapear, é agir, monitorar e evoluir. Ok? E com isso eu termino com uma historinha que eu gosto bastante de contar essa história. Era uma vez duas cidades, uma rio acima, uma rio abaixo. Era verão, e de repente na cidade de rio abaixo, algumas pessoas começaram a aparecer se afogando e elas eram prontamente salvas. E isso começou a acontecer de uma forma todo dia, aparecendo pessoas se afogando e elas sendo prontamente salvas. E a cidade de Rio Abaixo ficou tão boa no salvamento que eles tinham até orgulho. Somos a cidade do salvamento. Investiram grana com ambulância, centro de reabilitação, treinamento, helicóptero, um monte de coisa assim. Aí um dia uma pessoa fez uma pergunta: por que é que as pessoas estão se afogando? E resolveram subir o rio e perceberam que essas pessoas vinham lá de cima. E lá em cima, de onde as pessoas estavam vindo se afogando, não tinha uma placa onde podia e não podia nadar. E com um pouquinho de recurso, colocaram placas, né, onde podia e não podia, já reduziu e muito o afogamento. Perguntaram para as pessoas quem sabia e quem não sabia, colocaram professores para ensinar as pessoas a nadar e um socorrista. Pararam de usar afogamentos, com um pouquinho de recurso. Ou seja, nós podemos continuar trabalhando nas empresas rio abaixo, tá doente, trata, tá doente, trata, tá doente, toma multa e não sei o quê, investe ali, gasta aqui. Ou a gente pode começar a trabalhar rio acima. Essa é a nossa escolha, né? E essa escolha exige que cada um de nós façamos o nosso trabalho, começando com o nosso trabalho interno. Com isso, eu agradeço vocês mais uma vez, lembrando que todo mês nós trazemos aqui um tema gratuitamente, aberto para vocês. As palestras ficam gravadas para vocês poderem assistir quantas vezes quiserem e encaminhar para quem vocês quiserem. Mais uma vez, sintam-se abraçadas e abraçadas. Obrigado. Um bom resto de semana. Vai Brasil, que hoje tem jogo, né? E a gente se vê mês que vem. Tchau, pessoal. Vamos ver vocês aqui. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, muito obrigada.